Pessoal, vamos aproveitar esses poucos minutos de aula aí. Vamos resolver mais algumas questões e discutir mais alguns detalhes sobre essa história de contagem. Tem a tal da permutação de n elementos, onde alfa repetições de um elemento, beta repetições de outro e assim por diante. N fatorial dividido alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial e assim por diante. Tem a tal do arranjo de n elementos, agrupados P a P, n fatorial em cima, n menos p fatorial embaixo. Usando o princípio fundamental da contagem, a gente mata as questões de arranjo. Combinação, n elementos, agrupados P a P. O que difere arranjo de combinação? Não importa. Isso, não importa a ordem, importa a ordem. A fórmula é bem parecida, só que embaixo vai ter um p fatorial sozinho ali para eliminar as permutações que tornariam, né, a ordem importante. Bom, esse é o nosso formulário, mas mais importante que o formulário ainda é estar atento, estar consciente e saber usar o princípio fundamental da contagem. Tem várias decisões para tomar, N decisões. A primeira decisão tem X possibilidades, a segunda Y possibilidades, a terceira Z e assim por diante. O número total de possibilidades de tomar essas decisões é X vezes Y vezes Z e assim por diante. E aí vamos lá. Na página 22, a questão 4 falava o seguinte: qual a quantidade de números pares com 4 algarismos distintos que podemos formar com os elementos do conjunto? Cara, o zero é um número perigoso. O zero é um número perigoso porque se ele for usado na primeira casa, ele deixa de ter aquelas casas todas, né? Ele pediu algarismos de 4 dígitos distintos. Então aqui é um momento delicado porque o zero não pode ser o primeiro algarismo. Concorda comigo? E já que ele quer que seja par, eu tenho que selecionar o número de possibilidades para cá, ó. Mas pensa comigo. Quantas possibilidades eu tenho para o último número? Ou 0, ou 2, ou 4. 3 possibilidades. Aí o detalhe. O zero ele não pode entrar nessa casa aqui, concorda comigo? Se eu considerar que eu usei o zero lá, eu vou continuar aqui para frente com 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Se eu não usei o zero lá naqueles 3, como eu não vou poder usar o zero na frente, cai para 3 possibilidades. Isso deixa a questão mais delicada. Tanto que nas anteriores ele não colocou o zero. Ele não colocou o zero para não ter que pensar nesse caso de o zero assumir a frente ou não assumir a frente. O que eu vou fazer então? Eu vou separar o raciocínio em 2 raciocínios diferentes. Um considerando que o zero vai ser usado aqui, certo? E outro considerando que o zero não vai ser usado na parte de cima. Se o zero for usado aqui, esse número é par, concordam comigo? E eu só usei o zero, então eu tenho todas as outras possibilidades para cá e para cá. Quantas para cá? 5 possibilidades. Usei uma. 4 possibilidades. Usei mais uma. 3 possibilidades. O zero não é o número de possibilidades, é o elemento já fixado naquele lugar. Não vai multiplicar por zero que vai dar zero, não faz sentido. 4 vezes 5, 20 vezes 3, 60. Quer dizer que tem 60 algarismos de 4 números distintos formados por esses números que terminam em zero. Agora que eu já sei que o zero, né, quando o zero for usado lá vai acontecer esse fenômeno, eu posso supor que o zero não vai ser usado aqui. Concorda comigo? Se o zero não vai ser usado aqui, quantas possibilidades eu tenho para cá? Ou 2 ou 4. Por que só o 2 ou 4? Porque exatamente, porque tem que ser par. E o zero era a última possibilidade que eu calculei separado, não foi? Eu tenho 2 possibilidades para cá. Para cá restam quantas possibilidades? Eu já usei uma, né? Concorda comigo? Uma dessas aqui eu já usei. Certo? Mas o zero eu vou poder usar? Não, né? E o zero não foi usado lá. Então quantas possibilidades eu tenho para cá? Eu já usei uma e não posso usar o zero. 1, 2, 3. Eu tenho 4 possibilidades para cá. E agora? 4. Por que 4? Porque o zero. E agora? 3. Agora 3 possibilidades. Ou seja, olha a
diferença que foi aqui, ó? Por que aconteceu isso? Por que não diminuiu mesmo? Por causa do zero. Eu não podia usar o zero aqui na primeira, concorda comigo? Mas já podia usar o zero aqui na segunda. Pois não, alguma colocaçãozinha não. Então vamos lá, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 3, 96. Se eu tenho 60 números que terminam com zero, mais 96 números que não terminam com zero, ao todo eu vou ter 156 possibilidades. Show de bola. Então, esse zero eu peço carinho para que vocês, sempre que for trabalhar com algarismos, algarismos de números de 5 algarismos, o zero está incluso, não se esqueçam, o zero não pode começar, porque quando o zero começa, cai um algarismo no número, né? Certo? Se eu colocasse aqui 0, 1, 2, 3, esse número tem quantos algarismos? 3. O zero ali não é mais contado porque ele não tem valor na esquerda, lembra? Aliás, que engraçado o zero, né? Na esquerda ele não vale nada, na direita ele multiplica por 10, né? Essa é a grande genialidade dos algarismos indo-arábicos, é por isso que eles são muito mais poderosos que os outros sistemas numéricos criados pelo homem. O fato de ele ser posicional, e o zero é a grande sacada dos algarismos decimais. Muito bem. Depois dessa, qual que foi a outra? Página 25, exercício 3. Eu acho que era essa que eu achei mais bonita de todas, a mais delicada. Essa aí merece respeito, cara. Porque ela não está falando de uma matéria só, ela está falando de duas matérias pelo menos ali intrincadas. Dá uma olhada. O icosaedro regular é um poliedro convexo formado por 20 faces triangulares. Quantas diagonais tem o icosaedro? Meu Deus! Bom, amigo, olha só. Primeiro, já que são 20 faces triangulares, nós já sabemos de cara que f, da relação de Euler, lembra? É 20. Nós podemos contar quantas arestas são separadas. 3 vezes 20 são 60 arestas ao todo. Só que essas arestas, elas serão unidas duas a duas para formar uma aresta do poliedro. Então, dividindo por 2, temos 30 arestas de fato nesse cara. Porém, o que é uma diagonal? Uma diagonal é quando eu conecto dois vértices, dois pontinhos da figura. Poxa, então eu tenho o número de faces, tenho o número de arestas, mas eu preciso do número de vértices. V mais F igual a A mais 2, relação de Euler. O número de vértices eu preciso, o número de faces é 20, o número de arestas é 30, mais 2, 32, 32 menos 20, temos 12 vértices. Poxa, quando eu vou conectar um vértice com outro, a ordem que eu ligo os vértices gera uma diagonal diferente? Não, né? Conectar aquele cara com esse vai gerar esta diagonal. Conectar no sentido oposto vai gerar a mesma diagonal. Por isso que é um caso de combinação, quando a ordem não importa. Aí eu faço combinação desses 12 vértices agrupados 2 a 2. Fórmula da combinação. N fatorial sobre N menos P fatorial, P fatorial. Depois de muitas vezes fazendo a fórmula, tu já pega o teu jeitinho de escrever ela sem gastar muito tempo. Combinação de 12 agrupado 2 a 2, eu vou abrir o 12 até quanto mesmo? Até 10, para ficar bem prático, porque aí eu elimino o 10 fatorial com 10 fatorial. 2 fatorial é 2, né? 12 dividido por 2, 6, 6 vezes 11, 66. Porém, meus amigos, quando eu estou conectando todos os vértices 2 a 2, eu também estou gerando coisas que não são diagonais. Eu estou gerando as próprias arestas. Nessas 66 conexões, tem algumas delas que são arestas. Quantas? 30 são arestas. Então eu vou pegar esse total de 66 e vou subtrair 30. Então dessas 66 diagonais, 30 são arestas, sobraram diagonais de fato 36 diagonais. Que questão top. Claro que assim, ó, o que a gente tem que pensar no vestibular é que tu não vai estar treinando aquela questão todo dia, né? E de repente tu vai pro vestibular e caiu aquela questão que tu estavas treinando. Esse aqui é o delicado, né? Lá no vestibular pode cair o mundo inteiro e tu tem que ter um pouquinho de domínio de cada uma delas para poder matar. E se essa questão cai no vestibular, cara, eu vou te dizer que é menos de 10% de acerto. Porque envolve noção de relação de Euler, né? De geometria espacial,
de contagem e ainda um pouco de bom senso ali na hora de finalizar a questão. A melhor de todas. A 4 é nesse estilo também. Dá para raciocinar nesse estilo também. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até mais.